Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs que estão a me ouvir nesse momento. Desde já quero dizer a vocês que para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação estar cumprimentando os irmãos, as irmãs, os meninos e as meninas com um precioso abraço, verdadeiro abraço, na tranquilidade do nosso Pai Yahweh. No próximo 7º tempo, que vai ser 2 de março, eu irei gravar uma live impactante. É uma live que eu irei declarar que medida será tomada para derrubar todo o reino de Satanás. Eu irei dizer com nitidez, o que será feito para destruir o reino de Satanás e por que Yahweh ainda não destruiu o reino de Satanás. Nós estamos vivendo o 6º milênio, já estamos no finalzinho dele, próximo a entrar o 7º milênio. No 7º milênio nós repousaremos e ficaremos em tranquilidade, fazendo um trabalho designado a se fazer. Na próxima live eu irei dizer com clareza o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu irei mostrar na próxima live a história de Nabucodonosor, vai ser lido a parte da história de Nabucodonosor, que conta-se na história que Nabucodonosor, ele saiu do seu trono, de rei, para ir pastar com os animais 7 anos. Isso é o que está na Bíblia, Eu vou mostrar se essa história é verdadeira ou não. Vou mostrar de que se trata. Vou provar que eles camuflaram a verdade e plantaram a mentira. Aí eu vou provar com nitidez que o Apocalipse mostra, fala de um livro, com 7 selos selados, Ele era selado por dentro e por fora, e que não havia ninguém, está escrito lá na Bíblia, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que era digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas por que isso? Porque o livro, ele fala da vida da pessoa em corpos carnais e fala da vida das pessoas fora dos corpos carnais. Então, Yahweh Hanan, que vocês chamam de João Evangelista, quando ele deparou com essa cena de um livro selado por dentro e por fora, e que não havia ninguém no mundo capaz, digno de abrir o livro e desatar os selos, ou seja, a população estava numa situação à deriva, sem socorro. De repente aparece Yahushua, o Messias, e diz: não choras,
aqui estou eu. Eu fui morto, mas agora estou vivo, né? Para abrir o livro e desatar os selos. Então, eu vou dar uma prova para vocês, que Yahweh está me utilizando e me utilizará para abrir o livro e desatar os selos. Mas por que isso? Porque Satanás, ele conseguiu camuflar, esconder a verdade, fazer um livro do jeito dele, fazer uma literatura do jeito dele, tá? E nessa literatura, ele colocou partes de verdades misturadas para o povo não entender. Ele trocou, inclusive, os nomes dos personagens, tá? Por ídolos, e colocou a população na contramão para reverenciar a Satanás. Então, ficou uma situação que o povo hoje, no mundo, não sabe o que fazer, não tem ninguém capaz de dizer o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por quê? Porque Satanás, ele conseguiu fazer a literatura dele e conseguiu arranjar vários adébitos, líderes, né? Colocou eles como líderes, né? Para liderar as mentiras dele e ensinar as mentiras dele para o povo como se fosse verdade. Ou seja, Yahushua lá no passado, ele prediz que viria no mundo muitos falsos profetas que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Ou seja, Satanás fez uma literatura bem feita, ou seja, escondeu a verdade bem escondida, para que ninguém pudesse enxergar, e usou pastores e padres como líderes religiosos, os falsos profetas preditos que viriam no mundo, para levar em frente, dando ensinamentos em cima da literatura que Satanás fez, dizendo para o povo que obedecesse aquela literatura, porque ela, pingo e vírgula, é toda verdadeira. Ou seja, Satanás fez uma coisa horrorosa, tenebrosa, difícil de se decifrar. Aí foi aonde Yahuwah viu um livro selado por dentro e por fora, porque Satanás selou, escondeu a verdade, colocou o selo dele em cima, tapou para ninguém enxergar a verdade. Aí Yahuwah me manda de volta ao mundo, né, pela 17ª vez, né, para poder desmanchar esse rolo satânico e mostrar para vocês qual é a verdade, qual é o caminho para as pessoas andarem e seguir e ir avante, saindo da miséria, do cativeiro de Satanás. Então, eu irei ler a passagem de Nabucodonosor, irei provar com nitidez de que se trata aquela passagem, qual é a verdade dentro daquela passagem, porque foi camuflada a verdade ali, tá? Que Nabucodonosor passou 7 anos comendo, pastando com os animais, e depois ele retorna ao trono de rei, né, ao seu reinado. Essa história é bem assim? Qual é a verdade dessa história? Eu irei mostrar na live que vem, tá? Eu creio que eu irei começar essa live pela manhã, tá? Não sei o horário, mas eu estou crendo que vai ser de manhã, tá? Fica atentos aí que me parece que vai ser logo cedo, tá? De manhã sim, parece que vai ser. O horário eu não estou aqui definindo, mas me parece que vai ser pela manhã.
no 7º tempo, 2 de março. Então, nessa história, eu irei ir lá para o livro de Gênesis. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver Gênesis com a história de Nabucodonosor? Eu irei lá para a história de Adão e Eva, mas o que tem a ver Adão e Eva com a história de Nabucodonosor, Juarez? Vou provar para vocês que algo me enviou no mundo para desmanchar todo o rolo satânico, desmantelar, e o reino de Satanás vai ser tirado e a gente vai governar o mundo. E aí eu vou provar nessa live como será isso, de que forma esse reino vai ser tirado. Vou dizer o que eu nunca disse em live nenhuma para vocês, em vídeo nenhum, tá? É quando vocês pensam que eu já falei tudo, não falei quase nada, porque os conhecimentos dele é infinito, né? Eu disse para vocês que eu vou desmontar todo o Apocalipse, né? Destrinchar para o povo, que eles fizeram um rolo, né? Como o rolo que eles fizeram na história de Nabucodonosor. Eu vou provar para vocês, mostrar com nitidez o rolo que eles fizeram e qual é a história verdadeira, tá? É isso. Então, a gente sabe o que fala, sabe o que diz, está seguro, né? Tem uma imensidão de pessoas aí duvidando das coisas, né? Eu vou provar com nitidez que eu sou o Abraão da Bíblia, tá? Yahweh-Abraham. A promessa de Yahweh-Abraham é com Yahweh-Tzak, né? Yahweh-Tzak vai ter que aparecer, né? Porque a história é profunda. Olha, veja bem. José do Egito é o mesmo Yahushua. Quem tirou o povo do Egito lá no passado também foi Yahushua, que eles chamam de Josué. Na verdade, o nome Josué não existe porque não tem J lá até hoje. O nome dele é Yahushua, tá? Foi ele quem tirou o povo do Egito. E Moisés, Mehushua, que o povo chama de Moisés, era sucessor, no caso de Josué. Eles inverteram. Eles colocam que Josué era sucessor de Moisés. Não. O nome de Josué é Yahushua e o nome de Moisés é Mehushua, e Mehushua era sucessor de Yahushua. É o contrário, a história está invertida. Tá? Foi Yahushua quem tirou o povo do Egito. Tá? Foi utilizado por Yahweh para tirar o povo do Egito. O Mar Vermelho abriu, tal? Não, aquele lugar era seco naquele tempo. Com o passar do tempo, foi que aquilo lá inundou e passou a ser mar naquela localidade. Tá? É que tem muita mentira, eles inverteram a história. Então, Yahushua, Adão e Eva, é o mesmo Abraão da Bíblia. Tá? O primeiro homem que Yahweh criou foi Adão e Eva? Não, mentira. É profundo, tá? Colocaram na cabeça da humanidade que o primeiro homem que Yahweh criou foi Adão. Não, isso é mentira. Tá? Satanás, ele estava lá nas alturas, ele se levantou por inveja contra o nosso pai, Yahweh, né? E ele conseguiu enganar uma multidão, que é esse povo que existe hoje no mundo, tá? Ele trouxe esse povo para baixo, esse povo ficou sem corpos carnais, numa outra dimensão aqui embaixo, e Yahweh deu direito de, como esse povo estava no governo de Satanás, Yahweh deu direito, tá?
de juntar-se as matérias e criar-se corpos carnais. Foi entregue a Satanás os corpos carnais que ele pudesse utilizar. Tá, porém com certas restrições, porque as pessoas foram passados a elas ensinamentos e deixado elas livres a obedecer os ensinamentos ou não. Aí, quando esse povo todo estava aqui embaixo, foi que Yahweh enviou Abraham, que vocês chamam de Adão e Eva, para resgatar o povo que estava aqui embaixo. A história, ela é profunda, tá? A gente vai de leve para as pessoas ir assimilando o que está acontecendo. A coisa é forte e é seríssima. Então, quem foi Adão e Eva? Ele foi um resgatador, vamos falar assim nessa palavra, né? Ele veio para resgatar o povo da dor, tirar o povo da dor, certo? Então ele veio fazer um resgate. Aí inventaram que ele foi o primeiro homem criado. Não. Ele foi o primeiro enviado de Yahweh no mundo para trazer a verdade ao povo que estava enganado. Tá? Mas o povo já estava aqui embaixo. Tá? Esse processo é profundo. Então, Yahweh entregou os corpos carnais a Satã. Entendeu? Deu direito dele juntar as matérias para que as pessoas pudessem vir ao mundo. Apenas ele juntou aquilo que já existia, que é de Yahweh. Porque Satanás não cria nada. Ele não tem poder de criar. Mas ele juntou, Yahweh permitiu ele juntar as matérias, tá? E ser colocado nas matérias os seres humanos. Veja bem, o que sai do pênis de um homem que entra na vagina de uma mulher, é menor, é um líquido, tá? E daí, esse ser que é você, que não é o teu corpo, é menor do que a cabeça de um alfinete. Isso é você. Precisa ter um microscópio para poder enxergar você sem o corpo carnal. De tão pequenininho que precisa um microscópio. Imagina. Isso foi colocado no líquido. Então, Yahweh permitiu Satanás colocar esses seres no líquido para que viessem os homens ter corpos carnais. Tem uma passagem na Bíblia que mostra que foi entregue os corpos a Satanás. Até mesmo porque os seres que foram enganados, eles pecaram. Então, eles tiveram que passar por uma peregrinação, por um sofrimento, pagando o que eles fizeram de errado. Porque só de você nascer em um corpo carnal, você já começa a pagar os seus erros, porque é um castigo. Para você que vivia antes, que podia viajar sem avião, sem carro, ser transportado de forma automática, depois ficar preso em um corpo carnal é uma prisão, é uma limitação. Você tem que ir ao vaso sanitário, tem que alimentar de coisas, depois tem que jogar aquilo para fora, tem que tomar dessas águas daqui para viver. Foi o caso do povo. Mas os corpos carnais foram feitos de quê? Das águas. O que está escrito lá no Apocalipse? E as águas que viste são povos, línguas e nações. O povo é água. Ou seja, os corpos carnais são água. Tá. Agora, quando Yahweh trouxe os seres dele, que são 142 mil, aí sim, Yahweh criou os corpos dos que ele trouxe. Tá.
E Abraão e Sara, que vocês chamam de Adão e Eva, vieram como cabeça desde aquele tempo lá atrás, para resgatar o povo e ser governo deles aqui embaixo. Só que eles, não alimentavam dos alimentos que tem aqui embaixo. E aí, Ialro, ao eles comerem dos alimentos que o povo comia aqui embaixo, eles perderam a capacidade. Aí diz que eles ficaram nus. Que nudez foi essa? Eles perderam a nudez mesmo, eles tinham a cobertura lá de cima das alturas, de forma que eles podiam estar aqui e ao mesmo tempo estar lá em cima, ter acesso, não só lá em cima, como em outros países que Yahweh criou fora desse mundo aqui. No momento que eles comeram os frutos daqui, eles perderam as suas forças, perderam a sua capacidade de voar, de andar, do jeito que eles bem queriam. Ficou limitados e aí tiveram que ir lavrar a terra para poder também comer dos frutos daqui da terra. Aí inventaram uma história que foi, uns falam que foi sexo, outros falam que foi outra coisa, nada disso. Eles passaram a comer os alimentos aqui embaixo que eles não precisavam comer. Isso aí foi uma tristeza. Satanás colocou eles para comer para que eles perdessem a posição deles. Então é isso. Mas o que tem a ver Nabucodonosor com essa história? Vou contar na próxima live. De que se trata? É profundo, tá? Então, Yahweh Abraão e Sara é o mesmo Adão e Eva. José do Egito é o mesmo Abraão. José do Egito é o mesmo Yahushua. Abraão é o mesmo Yahushua. Observa que Yahweh prometeu a Abraão um reino infinito. Observa que Yahweh promete a Yahushua um reino infinito. Observa que Dayanul, que vocês chamam de Daniel, quando ele ficou, vou falar do jeito que o povo entende, 21 dias e 21 noites, 21 tempos claros e 21 tempos escuros, sem comer e sem beber. Por que ele fez isso? Porque ele era aquele que ia fazer o resgate do povo. É tanto que agora, Yahweh manda eu ficar de novo 21 dias e 21 noites, 21 tempo claro e 21 tempo escuro, sem comer e sem beber, repetindo a história. Ou seja, eu sou o mesmo Daniel. Eu sou o mesmo Abraão. Eu sou o mesmo José do Egito. Eu sou o mesmo Yashayahu. Eu sou o mesmo Samuel da Bíblia. Aquela história que Samuel foi na casa de Jessé, ungir Davi, aquilo inventaram, aquilo é mentira. Samuel e Davi é a mesma pessoa. Inventaram. E Yahweh não manda ninguém ungir ninguém, isso é coisa de religião, coisa de macumbaria. A unção verdadeira, ela vem direto do Pai. Negócio de homem botar óleo na cabeça do outro, sei o que, se inventaram, isso é coisa de macumba. E Yahweh ele faz de forma direta. E Yahweh vai me empossar aqui como o Pai das Nações. Vai vir alguém aqui para botar água na minha cabeça? Lógico que não. Quem é que está me passando a verdade? Alguém que vocês não vê. O que eu vou contar na história de Nabucodonosor, vocês vão ficar impressionados. Porque eu vou mostrar a verdadeira história, coisas que vocês jamais imaginou, homem nenhum no mundo sabe. Mas como está aqui aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos, por isso que eu vou dizer a vocês o que está acontecendo. Eu não estou brincando de bolinha de gude, eu estou mostrando a verdade com nitidez. Não estou brincando de bolinha de gude, não, gente. Eu vou provar para o mundo inteiro, com nitidez,
que Yahweh está comigo e que todos os reinos do mundo vão cair e vai ser um só reino. Não está escrito na Bíblia que é um só rebanho, um só pastor? Escreveram lá. E por que esse tanto de pastores, esse tanto de rebanho por aí? Não tem algo errado? Então vai vir um só rebanho, um só pastor. Vou falar na língua de vocês, que vocês conhecem. Ou seja, vai ser um só rebanho e um só administrador. Tá. Mas como se dará isso? Todos os reinos do mundo serão destruídos. As pessoas são leigas, não sabem discernir. Cada país é um reino, tem um regulamento. Então são vários reinos aqui. Quando Yahushua falou assim, o meu reino não é desse mundo, veja bem, é que o povo não entende, eles camuflaram a verdade. Yahushua diz assim, o meu reino não é desse sistema que você implantou no mundo. Ou seja, o meu reino é de outro sistema, que não tem nada a ver com o que o povo aprenderam. É um sistema perfeito. Quem está governando o mundo hoje? Um sistema satânico. Quem está governando o mundo hoje são os 3 cavaleiros do Apocalipse. O Apocalipse fala de, capítulo 6, fala de 4 cavaleiros. O cavalo branco que vem para vencer. Eu vou provar para vocês que esse sistema que eu estou nele é branco. Eu faço parte do cavalo branco. Aí vem o cavalo preto, o cavalo amarelo e o cavalo vermelho. Cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo que vem, eles são quem está governando o mundo. Quem governa o mundo hoje é o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo preto. Porém, Yahweh vai destruir o reino deles e o cavalo branco vai governar o mundo. Como, de que jeito? Vou dizer na próxima live. Peço, por gentileza, que inscreva-se no meu canal Juarez C. Vital, para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas, ok? Deixo a todos vocês um forte abraço, vamos em frente, Yahweh está conosco e nos levará às águas tranquilas. Que assim seja, que assim seja.